Estas são algumas das melhores histórias em quadrinhos de terror, os quais recomendo sua leitura. A grande maioria foi responsável, devido ao grande sucesso, de gerar séries, livros e filmes. Contudo, a história em quadrinhos nos dá uma visão não somente de argumentação, mas podemos visualizar o que o autor graficamente imaginou. Do inferno. Devido a seus cruéis métodos e o mistério a respeito de sua identidade, Jack, o Estripador se tornou o mais famoso serial killer da história. Alan Moore se juntou ao artista Ed Campbell e se propôs a criar uma espécie de biografia do assassino baseada em uma extensa pesquisa que reuniu documentos e visitas a Vitechapel, o bairro em que aconteceram os crimes brutais. Conhecido por revolucionar os quadrinhos de horror com sua fase à frente do Monstro do Pântano, Moore retornou ao gênero em grande estilo, apresentando não só um retrato crível de quem poderia ser o assassino, como desenvolveu uma narrativa que liga as mortes a uma conspiração envolvendo o reino da Inglaterra. Gideon Falls. A história acompanha Norton, um rapaz que passa seus dias mexendo em lixo em busca de fragmentos de um lugar amaldiçoado chamado Celeiro Negro. Enquanto Norton empreende sua busca, o padre Wilfred chega a uma pequena cidade para substituir o antigo cerimonialista da região que sumiu de forma misteriosa. Ligando seus dois protagonistas por forças sobrenaturais, a trama aproveita das possibilidades das formas de se contar uma história e experimenta através de uma narrativa enervante. Hellboy. Em uma indústria dominada por Marvel e DC, poucos personagens de quadrinhos conseguiram se tornar relevantes como Hellboy. Esse sucesso se deve principalmente ao empenho de seu criador, Mike Mignola, que incorporou a abordagem descolada dos super-heróis em uma trama que incorpora elementos clássicos de horror. Além de contar a história de um demônio invocado na Terra que se dedica a fazer o bem, as HQs prestam homenagens a mitologias, contos folclóricos e personalidades históricas em uma amálgama cultural que se inspira abertamente em toda a literatura de horror. Uzumaki. Uzumaki é a obra-prima de Junji Ito, autor conhecido como um dos maiores quadrinistas de horror de todos os tempos. O mangá é composto por histórias curtas focadas em Kiri Goshima e seu namorado, que passam a testemunhar eventos estranhos ligados a espirais, Uzumaki, em japonês. A narrativa da publicação começa fragmentada, com uma sequência de histórias aparentemente não relacionadas que se amarram em torno de uma bizarra maldição que tomou conta da cidade de Kurouzu. Com um grande esmero por parte de seu autor, Uzumaki é capaz de aterrorizar qualquer fã de horror graças ao nível de detalhes na arte, que cria mal-estar não só através do gore, como também da ambientação claustrofóbica. O Despertar de Cthulhu. A obra de H.P. Lovecraft se tornou um dos marcos da literatura do terror ao desenvolver e popularizar o subgênero do horror cósmico, muito presente na obra de Edgar Allan Poe. Com contos focados em divindades ancestrais de aparência alienígena e monstruosa que já habitaram a Terra, o autor criou uma vasta mitologia que gera fascínio desde a década de 1920. O Despertar de Cthulhu em quadrinhos é uma antologia com 8 histórias inéditas inspiradas no terror Lovecraftiano, apresentando o inominável horror através de sonhos, acontecimentos históricos e até a fé. Exorcismo. O Ritual Romano. Em Exorcismo, o Ritual Romano, HQ do roteirista em quadrinhos Eu Torres, com ilustrações tenebrosas de Jaime Martinez, os recantos mais sombrios do Vaticano são revelados e fazem com que o leitor testemunhe um caso de possessão demoníaca que pode mudar para sempre o destino da humanidade. Lançada pela Dark Side Books, Exorcismo, o Ritual Romano, mesmo sendo uma obra de ficção, apresenta uma versão do que poderia ter motivado a renúncia de Bento XVI. O Papa alemão foi o primeiro a abdicar de seu ministério desde 1415. No texto em que analisa o processo de criação da graphic novel, Eu Torres conta que a semelhança não foi intencional. Ele já trabalhava com a ideia quando o Santo Pontífice anunciou seu afastamento. 30 Dias de Noite. 30 Dias de Noite, de Steve Niles e Ben Temple-Smith. A HQ sobre uma pequena cidade no Alasca que passa um mês por ano na noite completa e acaba sendo tomada por um grupo de vampiros é uma das principais obras em quadrinhos de horror deste século e deu origem a 2 filmes e inúmeras continuações em quadrinhos. Lavagem. Com roteiro e arte de Chico, Lavagem é uma daquelas histórias difíceis de explicar sem entregar muito ou limitar as interpretações. Baseada em seu curto homônimo, a HQ conta a história de um casal formado por uma esposa temente a Deus e um marido ignorante criador de porcos que vive isolado no mangue até que um dia recebem a visita de um homem de Deus que chega a eles trazendo muito mais do que apenas a palavra do Senhor. Uma das melhores HQs nacionais dos últimos tempos. Witches. Uma das melhores e mais terríveis obras de Scott Snyder, Witches é uma história sufocante sobre medos primários, satanismo e monstros. Acompanhando a família Hook e sua busca por um recomeço, depois do envolvimento de sua filha no desaparecimento de uma garota do colégio. Contudo, durante a leitura, nos deparamos com uma força ancestral muito poderosa e incontrolável. Black Hole.
Escrita e ilustrada em 1995 pelo ícone dos quadrinhos independentes, Charles Barnes, Black Hole foi publicada no Brasil em 2 edições pela Conrad, e conta a história de uma praga que se espalha através do contato sexual entre adolescentes da Seattle dos anos 70, causando estranhas mutações. Para os infectados, não resta alternativa, a não ser se exilarem em acampamentos afastados da civilização. Barnes utiliza a linguagem simples e direta, sem amarras, dos quadrinhos alternativos e independentes para falar de temas que continuam relevantes até hoje. Um pequeno clássico desconhecido que merece ser republicado por aqui. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegar a 1000 inscritos. Isso me motiva a criar mais vídeos, comentem, deem ideias ou sugestões, compartilhem, ajudem esse canal a se desenvolver e a crescer. Um grande abraço! Se você curte literatura com temática sobrenatural, seguem dicas destes 2 livros. Odisseia nos Campos do Bem e do Mal. Misturando realidade e ficção, conhecimentos sobre vidas passadas. A história vai mostrando todo um emaranhado de experiências e situações no decorrer das eras e das várias encarnações do protagonista desta história, onde fica claro que nada em nossas vidas permanece sem sentido ou sem razão de ser e que todas as nossas decisões em vida repercutem para todo sempre. O leitor passará a observar que não existem apenas seres bons ou ruins, e que muitas vezes o herói em uma situação pode ser o vilão em outra e vice-versa, e que todas as pessoas que cruzam nossa existência em algum momento possuem justificativa para tal. Sombras do Além, relatos paranormais reais no Brasil, uma viagem real dentro do universo do paranormal. Neste livro exploraremos histórias que desafiam a lógica e a compreensão, mas também nos aventuraremos por relatos reais e perturbadores que transcenderam os limites do mundo conhecido. Cada história narrada nestas páginas é baseada em eventos reais que ocorreram em diferentes partes do Brasil, mas por razões de privacidade e respeito às pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. No entanto, a autenticidade e a intensidade dessas experiências permanecem inalteradas, capturando a essência de um mundo além do nosso entendimento. De bônus, seguem 2 contos de terror. Ambos são escritos por um autor nacional, encontram-se em formato Kindle na Amazon. O link está na descrição deste vídeo.